dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. Hoje a gente vai falar sobre o Ricky McCormick e o código. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nos meus vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, a gente vai mencionar pedofilia. Vai ser uma coisa rápida. Não tem tantas coisas ruins nesse vídeo assim, mas tem pedofilia. Então, gatilhos, né, eu digo. Não tem tantos gatilhos nesse vídeo, mas tem pedofilia. Então, se você tem algum problema com isso, algum gatilho, por favor, tome cuidado, ok? Mas a história é muito interessante, você devia ouvir. E eu preparei uma explicação toda bonitinha, então você devia ouvir. Ricky McCormick, ele tinha 41 anos de idade quando faleceu no dia 30 de junho de 1999. Seu corpo foi descoberto em um milharal. No condado de St. Charles, no Missouri, nos Estados Unidos, uma mulher o viu e chamou a polícia. Viu um corpo e chamou a polícia. O corpo estava deitado de barriga para baixo, perto da estrada, e estava extremamente decomposto. Parecia que estava lá há meses, tanto que as extremidades do corpo, as pontas dos dedos e do nariz já estavam se soltando do corpo. Ele estava muito decomposto. Porém, o Ricky trabalhava em um posto de gasolina e ele foi visto lá 3 dias antes. Ninguém da família havia comunicado o seu desaparecimento, seu celular foi encontrado com ele e ninguém havia telefonado também, ninguém havia procurado por ele. Em seus bolsos haviam papéis com algumas coisas escritas, mas essas coisas não faziam muito sentido, então naquele momento os policiais resolveram não focar nisso. Mas tem que lembrar disso. Ele foi identificado por impressões digitais, porque de acordo com os médicos forenses, ele estava irreconhecível. Tamanha decomposição, que não fazia sentido. Ele morreu só alguns dias atrás. Esse nível de decomposição para o lugar e para a temperatura não batia, não dava certo. E os investigadores suspeitavam que o corpo havia sido movido de algum lugar quente, que fez ele decompor daquele jeito. Outra coisa que apoiava essa teoria é que ele vivia a 32 quilômetros de distância de onde foi encontrado. Então acredita-se que ele morreu tipo, perto de casa. Eu não entendi direito isso, mas... Tipo, ele morreu perto de casa, ficou em um lugar tão quente que fez ele se decompor super rápido e aí ele foi jogado no milharal. Aquela área era conhecida pela polícia porque muitos corpos eram descartados lá. O Ricky não tinha carteira de motorista e não havia um ônibus que passassem naquela estrada, na área onde ele foi encontrado. Fazer a necrópsia nesse corpo foi bem complicado, a causa da morte foi dada como indeterminada. Mesmo assim, o caso foi considerado um homicídio, devido às circunstâncias. Os bilhetes encontrados nos bolsos dele foram usados como provas, porém foram mantidos confidenciais durante muito tempo. Ricky tinha uma namorada chamada Sandra Jones, com quem vivia em um complexo habitacional em St. Louis. Ele tinha problemas de coração e asma desde criança e fumava constantemente. Não só isso, como ele adorava energéticos e vivia bebendo. Foi confirmado que ele havia ido ao hospital uma semana antes de morrer porque sentia muita dor no peito. Ele foi liberado depois de 2 dias, mas ele tinha que retornar na semana seguinte. O que ele não retornou, porque ele morreu. Acredita-se que ele morreu no mesmo dia em que foi visto no posto de gasolina pela última vez, trabalhando. Investigando sobre a vida dele, os policiais perceberam que ele não era um cara também super inocente. Em novembro de 1992, o Ricky tinha 32 anos e foi preso por engravidar uma menina de 14 anos. Ele se declarou culpado e foi examinado psicologicamente e foi determinado que ele era são. Porém, a mãe dele discordava. Nas palavras dela, ele era retardado. Ela disse que às vezes ele falava coisas que não faziam sentido, coisas que não eram desse mundo. Além disso, foi descoberto que ele não sabia ler nem escrever direito e errava até o próprio nome, às vezes. Ele nunca foi propriamente diagnosticado com alguma deficiência, mas muita gente dizia que ele era mais lento, sabe? Alguma coisa, alguma dificuldade de aprendizado, talvez, ele tinha. Ricky, em 1993, foi preso por abuso sexual e ele também tinha 4 filhos com 3 ex-namoradas. Quando saiu da prisão pelo abuso sexual, o Ricky construiu a sua reputação nas ruas, vendendo drogas. Por isso, havia algumas pessoas suspeitas que poderiam ter assassinado ele. O chefe dele, no posto de gasolina,
e o irmão. De acordo com a namorada do Rick, o chefe o usava como entregador de drogas também. Outra coisa que havia era um traficante local chamado Gregory, que já era suspeito em vários casos de assassinato, incluíram ele como suspeito no do Rick. Eventualmente os dois foram presos por motivos diferentes que não estavam ligados ao assassinato do Rick. Os dois foram presos. Isso é tudo que nós sabemos sobre esse caso. Essas são todas as informações. E o caso se manteve aberto até março de 2011, quando o FBI resolveu publicar os bilhetes que foram encontrados no bolso do Rick naquele dia. Até 2011, nem mesmo a família do Rick sabia da existência desses papéis. Eram sequências de números e letras separados por parênteses. O FBI passou anos tentando entender o que estava escrito, mas nunca conseguiram decifrar. Até hoje ninguém conseguiu decifrar o que está escrito nesses papéis e o que eles têm a ver com a morte do Rick. Foi percebido que as letras e números não estão em ordem aleatória. Tem muitas repetições e tem letras, por exemplo, a letra E, que parece ser usada como um espaço. Parece que é o espaço entre palavras, é representado com a letra E, por exemplo. Mas ninguém consegue compreender o que isso tem a ver com a morte do Rick. Existe uma página do FBI onde as pessoas podem mandar as suas teorias e como esse código funciona. As teorias mais comuns são de que aquele código devia ser entregue a alguém pelo Rick. Talvez fosse um meio de traficantes de se complicarem na área, mas os investigadores não acham que é possível que os traficantes sejam tão cuidadosos assim com a sua comunicação, a ponto de ninguém conseguir entender o que está escrito. Existe a ideia de que foi o Rick mesmo que criou esse código para si e que, sabe, talvez uma coisa que só ele entendesse. Bom, considerando que as pessoas diziam que ele era lento e que mal escrevia o próprio nome, isso parece improvável. Com o mesmo argumento, vem a ideia de que ele escreveu os bilhetes, sim, mas não como um código, sabe? Não que ele quisesse esconder alguma coisa no que ele estava escrevendo, mas sim que ele não sabia escrever direito, então ele escrevia de um jeito estranho que só ele entendia. Mas, se essa for a obra de uma pessoa com pouca capacidade mental e que criou isso só para conseguir entender o que estava escrevendo, só para ter ali uma escrita, então deveria ser mais simples de compreender, né? Para pessoas altamente inteligentes, pessoas que provavelmente trabalham no FBI e tal, pessoas não são capazes de entender o que ele estava escrevendo. Não existe nada escrito à mão pelo Rick que possa ser usado para comparar com essas coisas escritas e ver se foi ele mesmo que escreveu. Porém, uma das teorias do FBI é de que parte do que estava escrito podia ser uma lista de afazeres que eles conseguiram captar ali, mas eles não têm certeza, eles realmente não fazem ideia. Isso sugere que sim, que foi escrito pelo Rick para ele ter uma maneira de escrever, mas a família disse que ele não era esse tipo de pessoa, ele não tinha as coisas anotadas, ele não fazia anotações, ele não escrevia, ele não sabia escrever, basicamente é isso que eles estão dizendo. Bom, agora vamos à parte que, na minha opinião, é a parte divertida do vídeo. De acordo com o FBI, existem 4 passos para se identificar ou criar um código. E aí agora a gente vai fazer, eu vou colocar a tela na minha frente onde a gente vai usar exemplos, tá? Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Primeiro você determina uma língua. No caso do Rick, é o inglês. No nosso caso, o português. Eu vou dar um exemplo, então, sem nem determinar uma língua. Pode ser usado em qualquer língua que use letras romanas. A gente vai fazer aqui o alfabeto. E eu vou escolher algumas letras do alfabeto e vou colocar um símbolo no lugar dessas letras, ok? Depois de determinar a língua em que o código foi criado, você estuda o sistema. Quais símbolos se repetem? O que cada coisa representa? Aquela repetição de números, no caso do Rick, o que ela pode representar? Que palavras ela pode representar ou o que ela pode representar naquelas frases, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu vou colocar aqui como que ficaria o meu nome nesse sistema de códigos que a gente acabou de inventar aqui. Assim, tendo esse sistema, você consegue traduzir isso ou construir o texto, reconstruir o texto também, né? Passar ele para sua língua normal ou passar ele para o código. Depende do que você quer fazer ali. No caso, a gente quer passar esses códigos do Rick para frases e palavras normais em inglês. Mas, infelizmente, eles nunca passaram do segundo passo, no caso do Rick. Eles não fazem ideia do que as repetições significam. Ninguém nunca conseguiu entender o que o Rick escreveu.
ou alguém escreveu pra ele. O maior medo deles é que sejam apenas anotações bobas feitas pelo Ricky e que não tem nada a ver com o assassinato dele. Mas existe uma chance enorme de ter algo a ver com esse assassinato. Na verdade, já foi até sugerido que pode ser apenas uma distração criada pelo assassino, coisas que não fazem o menor sentido e que era só para que a polícia focasse nisso e não focasse em outras provas. Só que realmente não há outras provas. Isso é tudo? Isso são todas as informações? Pois é. Alguma teoria? Porque eu pensei em abdução. Eu não vi ninguém sugerindo abdução. Eu devia ter procurado, né? Eu não fiz isso. Devia ter procurado Ricky McCormick, abdução, pra ver se tinha realmente teorias de abdução. Porque no momento que você pensa, o cara foi encontrado bem decomposto, mais do que deveria, em um milharal. Ele era considerado uma pessoa que não falava coisa com coisa, que às vezes sim. E ele foi encontrado com papéis, com códigos que não conseguem ser compreendidos pelos seres humanos. Eu pensei em abdução. Sinto muito, mas foi o que veio à minha mente. Mas eu quero ouvir as teorias de vocês. Muito obrigada, então, se você deixar os seus comentários, se você deixou o seu like e se você se inscreveu no meu canal. É isso! Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!